Amém. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e o capítulo de hoje é o capítulo de número 3. Vamos ler então os 6 primeiros versículos, que é o texto que eu gostaria de destacar para essa manhã. Lucas capítulo 3, de 1 a 6. Pai, fala conosco, continua falando conosco. Fala por intermédio agora da ministração da Tua palavra, Senhor. Mas fala pelo Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui e aqueles que estão em suas casas ter essa convicção no coração de que verdadeiramente o Senhor falou com o seu povo hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas capítulo 3, diz assim que no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém? 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 Amém. Como eu disse na quinta-feira, Lucas ele tem um cuidado muito especial, porque ele não escreve para judeus, ele escreve para não judeus, ele escreve para aqueles que não pertencem ao povo de Deus, vamos dizer assim, a gentios, né, não judeus. Então eles não têm muita familiaridade com as histórias dos judeus, né? Então ele se preocupa em trazer detalhes históricos, né? A gente vai perceber, como eu disse, os capítulos são mais extensos, existe uma maior riqueza de detalhes. Então Lucas ele tem esse cuidado, porque ele escreve para é como se fosse uma carta, ele escreve para Teófilo, né, assim como o livro de Atos. Então ele vai enriquecer, né, tudo aquilo que ele descreve, com riqueza de detalhes. E aqui nesse texto não é diferente. A gente vai perceber nos 2 primeiros versículos, que ele vai trazer personagens da sua época, personagens da história, personagens que não são fictícios, mas de fato existiram, porque é isso que Lucas está preocupado, em dizer que de fato tudo aquilo que ele vai narrar, tudo aquilo que ele vai descrever, é verdade, é fidedigno, é digno de toda confiança. Por isso aqui ele vai já citar 5 personagens do mundo político e 2 personagens do mundo religioso daquela época, né? Sobre a situação política, ele vai citar, a gente vai perceber que Roma, ela domina aqui toda aquela região da Palestina. Roma é um império e domina quase que todo o mundo, e ele vai dizer que o imperador dessa época é o Tibério César,
Ele vai dizer no primeiro versículo, põe para a gente, por gentileza, só para a gente perceber esses personagens. Ele vai dizer no 15º ano do reinado de Tibério César. Esse Tibério César é aquele que foi o imperador durante todo o ministério de Jesus. É aquele que Jesus vai se referir quando ele diz assim: dai a César o que é de César. É a esse cidadão que ele se refere. Ele vai citar outros personagens, um muito conhecido da gente, o Pilatos, o Pôncio Pilatos, aquele que lava as mãos no julgamento de Jesus. E a gente percebe que Pôncio Pilatos, ele não está muito preocupado em ser justo nos seus julgamentos, mas ele faz aquilo que é conveniente, ele faz aquilo, que se adequa a uma situação mais confortável para ele. Então esse é o Pôncio Pilatos. A gente vai perceber que essas figuras aqui, elas possuem desvios de caráter. Nós vamos perceber que o interesse dessas figuras aqui, do mundo político, eles não estão nada preocupados com o bem-estar do povo. Ele vai citar mais dois personagens aqui, ele vai citar Herodes Antipas e Filipe, que são irmãos, e esses dois camaradas, esses dois personagens, eles são filhos de Herodes o Grande, esse é muito conhecido da história, e são filhos desse pai que é um pai sanguinário. Herodes o Grande, é verdade, ele tinha uma grande habilidade, com o mundo administrativo, é verdade, sim, é verdade, mas esse era um cara muito mau, era um cara excêntrico, era um cara que só pensava nele, ele, só para vocês terem uma ideia, ele se casou 10 vezes, olha só, cara casamenteiro esse, ganhou do Fábio Júnior, gente, dá para imaginar alguém ganhar do Fábio Júnior, é quase que impossível isso, mas era um cara que vivia, só pensava nele, no seu prazer, ele não estava nem aí, com família, com filhos, era um assassino. A mulher que ele mais amava se chamava Mariana, olha só, que mais amava, se chamava Mariana. Ele matou os 2 filhos que teve com essa mulher, quando se sentiu ameaçado. Matou a Mariana, matou a sogra, se bem que aqui alguns, acho que, brincadeira, sogrinhas, as sogras estão aí todas, quietinhas, mas era um cara violentíssimo esse Herodes o Grande, a despeito das suas qualidades administrativas, ele possuía esse desvio de caráter, alguém que se sentia constantemente ameaçado por alguém, ameaçado, que alguém o tomasse, até seus filhos. Ele, só para vocês terem uma ideia, no final da sua vida, com 70 anos, ele chegou para uma de suas irmãs e fez com que ela jurasse que no dia da sua morte, todos iam chorar. Mas sabe como que ele pensou nisso? Não é porque as pessoas iam, o Herodes, tadinho do Herodes, foi embora, era um grande homem. Não, ele pediu para que se matasse um membro de cada família do povo judeu, para que todos chorassem no dia da sua morte, para que houvesse choro no dia da sua morte. Olha que louco esse homem. Sem contar que esse Herodes, o pai desses 2 meninos aqui que são mencionados, é aquele da matança dos inocentes, aquele que quando Jesus nasce e chega a notícia dele que o rei dos judeus nasceu, o que ele faz? Manda matar todas as crianças que tinham até 2 anos. Bonzinho, cara. E aqui Lucas menciona 2 de seus filhos, que não eram muito diferentes do papai, Nesse caso aqui, filho de peixe, peixinho era. O Herodes Antipas, por exemplo, é aquele que daqui a pouco vai cortar a cabeça do João Batista. Tudo porque João Batista chegou, camarada, que negócio é esse? Você está aí com essa mulher que não é sua e é do seu irmão Filipe. Tomou a irmã tomou a mulher do irmão e está vivendo ali como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse
E aí, numa das festas lá de sua enteada, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Se lembram dessa história? Daqui a pouco vai acontecer isso. É esse tipo de gente. Esse é o mundo religioso em que Lucas está aqui descrevendo. O mundo da sua época é assim, o mundo político, melhor dizendo. O mundo político é desse jeito, e o mundo religioso não é muito diferente. Ele vai citar dois camaradas no versículo 2, ele vai citar Anás e Caifás, e vai dizer que eles exerciam o sumo sacerdócio, coisa que não era permitida, porque poderiam haver vários sacerdotes, mas sumo sacerdote, apenas um, jamais dois. Estavam em desacordo com aquilo que Deus havia ordenado. Só um deveria ser o sumo sacerdote. E a gente vai perceber que esses camaradas, ao longo da história deles, ao longo da narrativa do Evangelho, são pessoas também de caráter completamente torto. Gente que só pensa neles. Anás e Caifás são injustos em seus julgamentos. Gente que deveria estar ali a serviço, representando o povo diante de Deus, mas não, eles representam a si mesmos. Esse é o mundo religioso. E um israelita do primeiro século, um judeu dessa época, um habitante da Palestina dessa época, tinha que lidar com todos esses conflitos. Tinha que lidar com essa vaidade dos seus líderes. Gente impiedosa, gente injusta, gente malvada, gente ruim. Esses eram os líderes, tanto políticos, os líderes políticos, quanto os líderes religiosos. Gente ruim, pense em gente ruim, era essa turma aqui. E é por isso que Lucas faz questão de descrever esses personagens. Não só para dizer que tudo aquilo que ele vai narrar, tudo aquilo que ele vai descrever, aconteceu de fato. Pode ser comprovado de fato. Como também para descrever toda essa confusão em que o mundo dele se encontrava. E por que é que Lucas está dizendo isso? Sabe o que ele está querendo dizer para cada um de nós? Que nesse período, coloca o versículo 2 para a gente. Nesse período de confusão, foi nesse ano, foi nesse momento, foi nessa ocasião, em que tudo parece estar perdido, em que tudo parece não ter esperanças. Não tem esperança na política, não tem esperança no mundo religioso. Os líderes religiosos estão perdidos, se corromperam, se juntaram com o Estado, se juntaram com o poder, não falam mais da palavra de Deus, é um tempo de silêncio, não existe mais profetas. Até esse momento, por 400 anos, Deus ficou sem falar com o seu povo. Não houve profetas, desde Malaquias até esse momento. 400 anos se passaram. Tamanho desvio dos líderes religiosos. Os líderes se desviaram, os profetas se desviaram, os sacerdotes se desviaram. Pensam só neles. E aí Lucas vem dizer o seguinte para nós, deixa o versículo 2 aí, Edinho, por favor, pode deixar. É importante isso. Presta atenção, que foi nesse ano, nesse momento de angústia, nesse momento de desolação, total decadência moral, ética, o que é que acontece? É nesse momento que veio a palavra do Senhor a João. O que é que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história? Tem tudo a ver, porque por pior que seja a situação política do nosso país, por pior que sejam as circunstâncias em que nos encontramos,
Por mais desesperança que tenhamos nos homens deste mundo, nos religiosos deste mundo, nos poderosos deste mundo, Deus sempre vem com a sua palavra. Deus sempre intervém na história. Essa não é a única vez que isso aconteceu. Quando Deus vem, quando Deus se manifesta, quando Deus fala, quando Deus se posiciona. E nós hoje também vivemos uma situação talvez muito parecida, de total desesperança no mundo político e religioso. Basta entrarmos na internet, lermos jornais. Olha a confusão lá nos Estados Unidos, o país completamente dividido, polarizado. Não existe, parece que não existe mais pessoas, é proibido ser do meio termo. É proibido, você tem que ser ou A ou B, você não pode ser do meio termo mais. Você não pode procurar pacificar. Parece que as pessoas, há uma tensão, estamos sendo tensionados a isso, provocados a isso, a sempre assumir ou um extremo ou outro extremo. E aí a gente olha, eu olho para isso e falo, nisso não tem esperança nenhuma, isso não vai dar em nada. Para onde caminharemos? Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que é nesse momento que vem a palavra de Deus, e a palavra de Deus está vindo hoje para você, está vindo para mim em nome de Jesus. E precisamos voltar para a palavra de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus no meio desse mundo. Confusão religiosa, olha aí o Brasil, por causa de um sermão de um pastor, olha o que provocou, não sei se você tem acompanhado isso. Por causa de um sermão de um pastor, pronto, o mundo evangélico entrou em ebulição. Então só falta queimar o pobre do Ed. Não quero questionar o que ele falou, mas a postura, a nossa postura diante disso, querer crucificar um pastor, de querer por causa de um sermão, não andamos com ele, não sabemos exatamente o que ele pensa e já o prejulgamos. Esse é o mundo de hoje que vivemos, uma confusão religiosa total. Mas Lucas vem nesse capítulo descrever esses fatos, justamente para nos dizer isso. Que por pior que seja o cenário em que estejamos nos encontrando, por pior e mais desalentador que seja o nosso cenário, presta atenção, porque Deus está falando conosco, Deus está falando com aqueles que o buscam, Deus está falando com aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Deus fala com a gente. Deuteronômio 32:4 diz assim, que Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto é o nosso Deus, Ele é. Volte seus olhos para o Senhor. Tire um pouco suas expectativas, ou tire todas as suas expectativas no mundo político religioso de nossa época, e volte-se para Deus. Jeremias 32:27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Ele ainda está no governo, Ele ainda está reinando, Ele ainda é o soberano da terra. O soberano da terra não é o Joe Biden, não é o Donald Trump. E parece que nós estávamos com uma expectativa, não, tem que dar Donald, cala a boca, tem que dar o Joe Biden. Onde é que está a nossa expectativa, meus irmãos? Ele diz para nós: eu sou o Senhor de toda a humanidade, eu sou o Deus de vocês. Há alguma coisa difícil demais para mim? Pergunta o Senhor.
Nós precisamos voltar a olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus está nos dizendo. Isaías 40, 28 e 29 diz assim: será que você não sabe? Você se esqueceu disso? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, é o Deus de geração a geração, é o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Mas parece que nós temos nos esquecido disso. Olha o que o João vai pregar. A mensagem de João, aquilo que lemos. Ele vai dizer assim para nós, Lucas vai dizer que Deus veio, é nesse momento que Deus aparece, nesse momento de confusão. Deus vem para virar a mesa, Deus vem para construir um fato novo, Deus vem para mudar a história. Versículo 3, ele diz assim, que Deus veio para dizer que agora é tempo de arrependimento, é tempo de se voltar para Deus, é o tempo de perdão de pecados. Hoje nós vamos nos reunir aí em torno da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Esse é o tempo que Deus está nos dando, é o tempo de nós voltarmos para Ele, de nos arrependermos dos nossos pecados. Quando desejamos mais outras coisas do que a Ele, quando desejamos mais os homens, que os homens desse mundo deem certo. Porque se não der certo, como é que vai ficar? Eu depositei meu voto, depositei minha confiança. Nós vamos agora de novo passar por isso, semana que vem. Estamos brigando. E o Senhor está dizendo, eu vim, eu estou aqui. Eu cheguei. Voltem-se para mim, mudem de caminho, mudem de direção, arrependam-se. Versículo 4, vai dizer que ele veio para dizer que é tempo de se preparar para a chegada do reino de Deus. Reino de Deus chegou, reino de Deus está aí. Prepara o coração, prepara a estrada da sua vida, o seu coração. É tempo de nos voltarmos para Ele, é tempo de tornar o nosso coração um coração reto, é tempo de endireitar o nosso caminho. No versículo 5 vai dizer que Ele veio para dizer que agora os vales da nossa vida serão aterrados. Sabe os vales profundos, Ele veio dizer que agora serão aterrados, que Deus chegou para fazer isso na minha história e na sua história. Ele vai dizer que as colinas e montanhas da nossa história serão niveladas, que os caminhos acidentados se tornarão planos. Foi para isso que Ele veio, para que tenhamos uma vida equilibrada, não uma vida de, quando tem dia que estou lá embaixo, tem dia que estou lá em cima, tem dia que estou lá embaixo, tem dia que... Não! Cadê o povo de Deus? Cadê o equilíbrio do povo de Deus? Cadê a moderação do povo de Deus? Cadê as palavras sensatas do povo de Deus? Como eu já disse, onde é que estão os pacificadores da terra? No versículo 6, ele vai dizer que agora é tempo de salvação.
que o tempo da graça chegou, que agora é tempo de perdão, é tempo de sermos restaurados, é tempo de sermos libertos, é tempo de sairmos dessas depressões em que nos metemos na vida, é tempo de reconciliação, é tempo de transformação. A pregação de João é essa, que esse tempo chegou, esse tempo é agora, esse tempo é hoje. Por pior que seja a situação lá fora, Deus tem uma nova história para mim, Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para cada um de nós. E nós precisamos voltar a crer nessas verdades. E a gente precisa voltar a lançar nosso coração nessa verdade. Arrependimento é isso, é mudar de opinião. E nós precisamos mudar de opinião, acerca de nós mesmos e acerca do mundo. Nós não somos tão bons quanto pensamos ser. E o mundo nem pensa, muito menos. Por que é que nossa expectativa está ou em nós, naquilo que nós podemos produzir, naquilo que fazemos, na força do nosso braço, ou então nossa expectativa está nesse mundo? E João veio para dizer justamente isso. Lucas faz essa descrição para nos dizer justamente isso, que é tempo de se voltar para Deus. E eu queria que hoje fizéssemos isso. Eu queria te convidar a fazer isso nessa manhã. Porque olha algo interessante que a gente percebe nesse texto. Que essa palavra, presta atenção nisso, essa palavra profética, essa palavra de cura, essa palavra de libertação, essa palavra de salvação que João nos traz, ela não veio do palácio do imperador. Perceba isso. Ela não veio do imperador. Ela não veio de César, ela não veio dos governantes, não veio de Pôncio Pilatos, não veio de Herodes Antipas, de Filipe, não veio do Lisânias, não veio da casa de nenhum deles, não veio de Anás nem Caifás. Essa palavra que muda o mundo que nós acabamos de cantar, esse amor que muda o mundo, não veio desses lugares, da casa desses camaradas. Mas olha o que vai dizer no versículo 2, põe para a gente de novo, por gentileza. Que nesse ano, nesse contexto, veio a palavra do Senhor a João. Veio ao João, que é filho de Zacarias, e veio da onde? Da onde? Do deserto. Vem do deserto. Vem do deserto para nos dizer duas coisas. Primeiro, para dizer que Deus é livre. Que Deus não está preso a nenhuma estrutura deste mundo. Aleluia, glória a Deus por isso. Que Deus fala onde quer, a hora que quer, com quem quer. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ontem no capítulo 2, no nascimento de Jesus, eu destaquei isso. Que o anjo não vai aparecer lá no palácio para anunciar a chegada do Salvador ao mundo, não, mas ele vai falar com pastores, com gente insignificante para esse mundo, gente que cheira bicho, gente que cheira animal. O anjo vai se revelar a esses, vai dizer: ei, o Salvador chegou para vocês, porque Deus é livre. Ele fala com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele fala com os humildes, com os pequeninos deste mundo. É por isso que Ele vai falar lá no deserto. É por isso que essa voz se faz ouvir lá do deserto. E não dos palácios, não das estruturas deste mundo.
das estruturas de poder deste mundo, mas é lá no deserto. E ele veio também para nos dizer, lá no deserto, para dizer para a gente que não importa onde você esteja na sua história, talvez você esteja num momento bastante complicado da sua vida, do seu casamento, da sua história. Talvez você esteja se sentindo também lá no deserto, esquecido. Talvez você esteja se sentindo sozinho, sem forças. Mas esse é o nosso Deus que fala lá no deserto, com o seu povo, com aqueles a quem Ele quer bem. E Deus hoje me colocou aqui, eu tenho plena convicção no meu coração, para te dizer isso, que não importa o deserto em que você esteja, Ele diz para você, e Ele destacou essa palavra no meu coração ontem, e eu queria deixar para você, que diz assim, Salmo 46, versículo 10 e 11, aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os povos, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Receba essa palavra hoje no seu coração, em nome de Jesus. Volte-se para o Senhor. Pare de confiar em si mesmo e pare de confiar nas estruturas deste mundo. Porque isso é pecado diante de Deus. Isso é pecado diante do Senhor. E desse pecado nós precisamos nos arrepender. Volte a clamar. Volte a buscar. Volte a crer. Volte hoje para o Senhor. Porque Ele quer nivelar os nossos caminhos. Ele quer aplanar a nossa história. Ele quer realizar um fato novo na nossa vida, assim como realizou aqui. Nesse momento de desolação, nesse momento de opressão, nesse momento de plena injustiça, de decadência, o Senhor criou um fato novo na história. Ele também quer criar hoje na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Pode criar, Senhor, esse fato novo. Eis aqui a nossa vida. Eis aqui a nossa vida. Eis aqui a nossa vida. Eis aqui a nossa vida.